Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Ontem, 9 de março de 2020, o índice Bovespa caiu impressionantes 12%. E aí eu decidi fazer uma análise estatística. Qual que seria a probabilidade desse evento acontecer? Então estamos aqui, eu vou baixar os dados históricos do Yahoo. Importar as bibliotecas. E para fazer esse estudo eu vou utilizar uma biblioteca estatística chamada SciPy, o Stats do SciPy. Beleza, então vamos baixar as cotações aqui. Pronto, a gente tem as cotações desde 1993, o preço de fechamento ajustado do índice Bovespa até o dia de hoje. Eu vou criar mais uma coluna aqui com o retorno percentual, né, para cada dia. Então, excluir o primeiro dia. E aqui você tem o retorno, a variação diária do índice para cada dia. Vou pegar a coluna retorno, calcular a média. Então, nesse período, o índice Bovespa teve um retorno médio de 0,15%. Vou calcular também o desvio padrão, 2,24%. E vou querer saber quais os dias que o índice Bovespa teve um retorno abaixo de 12%, né? Caiu 12%. Então a gente pode ver aqui que isso aconteceu 3 vezes. Uma vez foi ontem, 12,17%, e aconteceu também em 97 e 98, né? Então você vê que isso aí é um evento relativamente raro. Agora eu vou calcular qual que seria a probabilidade teórica desse evento acontecer, considerando que os retornos seguem uma distribuição normal. Será que realmente segue uma normal? Quem já leu algum livro do Nassim Taleb sabe com certeza que isso não é verdade, mas para fins didáticos eu vou calcular aqui, depois a gente vai comparar esse retorno para ver se faz sentido realmente. Vamos lá então. Então utilizei aqui daquele pacote SciPy, o biblioteca norme, e vou calcular aqui qual que seria essa probabilidade. Então você vê que é uma probabilidade bem baixa, né, que ele deu aqui. São 5 zeros, né? Se eu pegar aqui de fazer o inverso, calcular a frequência, daria que esse evento ele teria uma ocorrência de uma vez a cada 33 milhões de dias, ou uma vez a cada 132 mil anos. Para você ver como que essa simplificação de considerar os modelos, o modelo de retorno dos ativos, no caso do Ibovespa, como seguindo uma distribuição normal, ela gera um erro muito grande, né? Então vou plotar aqui o gráfico dos retornos. Aqui no eixo horizontal você tem as datas, né, os anos, e aqui no vertical seria o retorno em percentual, né? Então você vê como que tem alguns picos. E para comparar, para a gente ver realmente se será que isso aqui segue uma normal, eu vou criar uma normal teórica, utilizando os mesmos parâmetros com relação à média e desvio padrão que a gente calculou lá em cima. Então vamos ver. Criei uma coluna naquela tabela original e agora eu vou plotar o gráfico para a gente ver. A gente consegue ver perfeitamente a diferença, né? Uma distribuição normal ela é muito mais bem comportada, né? Os retornos são mais centrados na média, e você vê que praticamente não tem tantos desvios, né? Comparando aqui com o nosso caso real, né? Esse aqui é o real do Ibovespa, você vê como é que tem bastante desvio.
e, no caso, uma distribuição normal, como é que se comportaria, né? Você dá para perceber que é bem diferente, né? Eu vou plotar aqui também um histograma. A gente consegue ver esses retornos, né? Como é que eles se distribuem. Parece uma curva de sino, né? Uma curva normal, mas se você tentar fazer um fit dela, vamos ver o que acontece. Você vê que não consegue se encaixar, né? Os dados aqui, ela tem um pico muito mais elevado. Então os dados eles são muito mais centralizados em torno da média. Você tem os dados intermediários aqui, que seriam os ombros, né? Que ele tem uma taxa de ocorrência menor. E depois, nas caudas, ele volta a ter mais ocorrências, né? Então você vê que uma normal, eu não consigo parâmetros para encaixar nossos retornos aqui de Ibovespa em uma curva normal. Mas se você utilizar uma curva com cauda gorda, você consegue ter esse efeito, né? Por exemplo, utilizar aqui a T-Student, e aí você consegue encontrar parâmetros que coincidam com a sua amostra dos dados. E essa T-Student, eu vou obter os parâmetros que foram utilizados para fazer esse ajuste, né? Então foram 3,31 graus de liberdade. E aí ele achou uma média e um desvio padrão aqui para fazer o fit dessa curva. E considerando essa distribuição, uma distribuição de cauda gorda, a gente teria uma probabilidade de uma queda superior a 12% de 0,12, né? Não é aquele número cheio de zeros lá, praticamente zero a probabilidade, né? E a frequência teórica, ela sobe bastante, né? Em vez de ser milhares de anos, você tem que uma vez a cada 3 anos, 821 dias. Só comparando aqui, quanto que a gente calculou lá, então olha a diferença de uma distribuição com cauda gorda para uma distribuição normal. E a gente pegar aqui a frequência que ocorreu no mundo real, aconteceu 3 vezes, ou seja, uma vez a cada 738 dias. Cabe aqui uma observação que a gente utilizou uma distribuição T-Student, mas a gente fez um overfit, né? Isso aqui foi somente didaticamente, porque a gente não consegue calcular baixas probabilidades. As baixas probabilidades elas são muito sujeitas a erros, né? Tanto a erros do modelo quanto a erros dos parâmetros. Então, o próprio Nassim Taleb ele não recomenda ou não orienta ou até mesmo diz que é impossível você calcular baixas probabilidades. Por isso que mais importante do que calcular a probabilidade do evento, ele cita que é importante você saber se expor aos eventos, né? Principalmente aos eventos de baixa probabilidade, mas que causam grandes impactos, né? Que é o caso dos cisnes negros, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixar essa reflexão que, apesar de vários modelos utilizarem a distribuição normal, ela é uma simplificação que gera muitos erros, principalmente quando a gente lida com eventos de baixa probabilidade, né? Ou seja, eventos na cauda da distribuição. E a gente consegue trabalhar de uma forma mais aproximada ou com menos erros, utilizando distribuições de cauda gorda. Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e até o próximo.